Olá, oitavo ano, bom dia para vocês. Hoje, a nossa aula de História, nós vamos dar continuidade sobre o Iluminismo. Estão lembradas? Falei sobre o saber teológico, falei sobre o que era o Iluminismo, a filosofia iluminista, os principais filósofos iluministas. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento iluminista e a economia. Vamos lá. É interessante salientar que existia uma crítica ao Estado intervencionista absolutista baseada na política mercantilista. Os economistas iluministas, eles defendiam a liberdade total de suas atividades econômicas e essa teoria era chamada de fisiocracia. O que significa fisiocracia? Fisionatureza. Foi uma concepção econômica que se configurou numa reação ao mercantilismo. Os fisiocratas, eles acreditavam que, assim como a natureza segue as leis da mecânica de Newton, a economia também tinha suas próprias leis, as quais seguem um curso totalmente natural. Para os fisiocratas, a agricultura era a única atividade produtiva. O comércio e o artesanato não geravam riquezas e, portanto, eram atividades secundárias. O famoso lema desse grupo é laissez-faire, laissez-posse, que traduzido seria deixai fazer e deixai passar, pois as coisas se encaminham por si. Quem eram os despotas esclarecidos? Os ideais iluministas no século XVIII, eles ganhavam cada vez mais adeptos, quer dizer, mais gente estava entrando para o iluminismo. E vários países como a Prússia, a Rússia, a Áustria, a Espanha e Portugal, existiam reis que gostaram das ideias desse movimento. A população, percebendo que as ideias estavam circulando com mais justamente intensidade, começou então a pressionar os governos absolutistas e exigindo justamente mudanças. E para impedir as desordens e as revoluções, alguns governantes iniciaram reformas sociais e econômicas a fim de modernizar seus países, mas sem abrir mão justamente do poder, surgindo o chamado despotismos esclarecido. Os reis, eles ficavam conhecidos como despotas esclarecidos, pois eles aderiram justamente às ideias iluministas. Vamos falar sobre a Revolução Científica. Os iluministas, eles chamavam Deus de supremo relojoeiro, pois entendiam o funcionamento totalmente do nosso universo, como semelhante ao mecanismo de um relógio, e cada engrenagem movimentando outra. Ou seja, tudo no universo estava relacionado. Um fato teria sua causa primeira no anterior, e assim sucessivamente. Então, tudo a gente sabe que Deus é o nosso do universo. Então, nada sem Ele não tem como ir para frente. Ele é que determina tudo. Então, os iluministas chamavam Deus como o supremo relojoeiro. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Com certeza não. Mas qualquer coisa, vocês peguem o livro de história, página 20 e 21, que a gente vai entender direitinho. Dá uma lida e qualquer coisa, me procura e me pergunta, tá bom? Ou até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.